Concurso público vai mudar? Será que a gente vai ter uma nova maneira de fazer provas? Será que vai ter que ter uma nova maneira de estudar? Vamos discutir um pouco isso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e vamos falar hoje sobre uma notícia aí de um dos secretários do governo, o Roberto Pojo, que disse que concurso público vai deixar de ser decoreba. Eu quero fazer uma análise bem crítica de tudo que ele coloca aqui. Vamos destrinchar isso daí para você entender se realmente lá, você que está estudando às vezes para o concurso da PF, da PRF, ou até um futuro concurso público, se você realmente vai ter que mudar a sua maneira de estudar, tá certo? Então, segue comigo, mas antes eu só queria dizer o seguinte, estamos aí na Black Friday e fica ligado no meu Instagram, porque vou fazer também a Black Friday do curso do Método Volts, que é um curso para você estudar melhor, para você estudar com mais engajamento, para você entender o processo de estudo, para você se planejar da melhor maneira. Nós temos bônus para PRF e para PF, então você vai ter aulas sobre como fazer a prova, sobre o que é a prova. Eu tenho aulas só sobre, por exemplo, quantidade de questões em branco, baseado em pesquisas. Aliás, tem as minhas pesquisas lá que embasam um estudo realmente baseado no que os aprovados fazem. Então, o link está aqui embaixo e em breve vamos ter aí descontos da Black Friday. Aguardem, me segue lá no Instagram, @rendimentovolts, para você saber mais. Então, vamos para a notícia agora. Então, o concurso público deixa de ser decoreba, afirma secretário da Gestão. Concursos públicos federais serão menos focados na memorização de conteúdo e deverão captar outras habilidades dos candidatos, como capacidade analítica, de acordo com Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Governo Federal. Aqui já vou criticar. Primeiro porque, assim, você acha que vai acabar a memorização, acabar a decoreba. Cara, ele já fala aqui que deverão captar outras habilidades dos candidatos, como capacidade analítica, de acordo com Roberto Pojo. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, há várias bancas. Há bancas que são super decorebas, né, que trabalham muito mais a decoreba, e há bancas que trabalham mais uma capacidade analítica mesmo, que tem questões mais inteligentes, com interpretação de texto, que para você chegar ao resultado você vai ter que ter um raciocínio mais apurado, você vai ter que entender o contexto, aplicar às vezes numa situação concreta. E a outras bancas vai ficar só na lei seca mesmo, e essas bancas na verdade são as mais simples, né? E muitas bancas já trabalharam assim. Me lembro que a FCC, a Fundação Carlos Chagas, há um tempo ela era chamada de Fundação Copia e Cola, porque ele pegava às vezes a letra da lei e deixava você completar ali, né? Então, assim, ele coloca aqui que agora todo mundo vai ter assim capacidade analítica, mas hoje nós já temos assim. Se você pegar uma prova da Sebrasp, você vai ver que a maior parte das questões tem uma capacidade analítica. Mas vamos continuar. No concurso, questões específicas de lei, por exemplo, costumam ser cobradas na maior parte das vezes. No entanto, nem sempre esse conhecimento é usado no dia a dia do trabalho, de acordo com o Pojo, que atua no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, desde janeiro deste ano. Aqui uma crítica totalmente pertinente. Nós temos esse grande problema nos concursos públicos. Concursos que são dissociados da realidade, né? Você às vezes vai fazer uma prova cujas questões estão em outros concursos de áreas totalmente diferentes, ou seja, não há uma proximidade com o trabalho, tá? Mas como que vai ser feito isso? Será que agora vai constar isso no edital? Será que as bancas vão mudar? Como que elas vão mudar em tão pouco tempo? Como que você vai exigir da banca mudanças em tão pouco tempo? É isso que eu questiono, porque veja, por que os concursos hoje são do jeito que são? Por que a boa parte das questões cobram, às vezes, simples memorizações? Porque é mais fácil. É muito mais fácil. Você pega ali uma letra da lei e pede para a pessoa completar uma palavra. Tá? Um exemplo. Essa questão ela não vai ser questionada, ela não vai ser anulada, porque ela é muito objetiva, ela é muito fácil de ser feita, ela não vai dar problema.
quando você faz uma questão muito elaborada, você abre margem para várias interpretações e tudo, e muitas dessas questões são anuladas. Tá aí o Sebrasp. Sebrasp tem provas que mais de 10% das questões são anuladas. Por quê? Porque elas têm margem para dupla interpretação. Então, como que as bancas vão se preparar para isso? E como que isso vai ser feito se, às vezes, as bancas não têm essa capacidade? Veja, é difícil fazer questões mais elaboradas, mas ele coloca aqui que vai ser feito isso daqui. A orientação é modificar-se decorar para algo que seja capaz de captar outras habilidades. Capacidade cognitiva é muito mais que o ferramental. A discussão sobre as mudanças exatas é sensível, corre em sigilo, mas deve ganhar luz na publicação dos próximos editais dos concursos. Então, a minha pergunta é como isso vai ser aplicado também em diversos tipos de provas. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar a prova da PRF, né, então, eu vou pegar aqui uma prova de informática. Se você pegar uma prova de informática, você precisa, basicamente, cobrar conteúdos, por exemplo, o que é um firewall, o que acontece se você mandar um e-mail com tal característica, o que é um cloud computing. Então, assim, como que em matérias que são extremamente objetivas e conceituais, como a informática como que você vai mudar isso daí? Será que ele nem está discutindo nessas matérias? Será que essa é uma discussão mais no direito? Então, assim, eu quero ver como que eles vão fazer isso. Claro, você pode colocar questões mais contextuais, mas será que eles vão conseguir fazer isso em todas as matérias? Veja, não estou trazendo uma resposta, são só questionamentos, porque parece a discussão trazida de maneira muito simplista. As alterações também visam ampliar a diversidade entre candidatos, já que o formato atual privilegia quem pode se dedicar em tempo integral ao certame. É verdade, né? Quanto mais a pessoa pode se dedicar em tempo integral a estudar, melhores os resultados. Não que necessariamente a maior parte das pessoas que passam, elas se dedicam em tempo integral. Aliás, eu tenho várias pesquisas aqui, a maior parte das pessoas que passam, elas trabalham também, tá? Mas é um fato. Quem pode estudar mais tem resultados melhores, não dá para negar isso. O modelo acaba prejudicando parte dos concurseiros, como os que dependem de renda do trabalho e são responsáveis por parentes. Isso é verdade. Quanto mais as pessoas têm responsabilidades, mais elas têm dificuldade de passar. Levantamento do TCU, divulgado no início deste ano, mostrou a falta de diversidade entre aprovados para a prova do auditor da Receita Federal. Isso é um fato. Eu tenho uma pesquisa, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar esse vídeo aqui, que a maior parte dos aprovados da Receita Federal, eles são, na verdade, servidores. Boa parte são servidores. Mais de 60% são servidores. Por quê? Para você estudar para um concurso, você precisa de uma segurança. Você precisa de tempo, você precisa de apoio, você precisa de dinheiro. Os materiais custam. E uma pessoa que tem uma vida mais estável, como um servidor público, ele pode ter resultados melhores. Aliás, ele já tem até uma base para conseguir resultados melhores, né? Então, o concurso, um dos mais concorridos do país, seleciona principalmente homens de classe média que conseguem se dedicar ao tempo por 2 ou 3 anos. Isso daí é outro fato. Os concursos da Receita pegam muito homens porque o pessoal da engenharia faz muito, então tem isso daí, todos esses números são verdadeiros. Se eu forço o candidato a decorar muita coisa, ele precisa de tempo. Isso gera uma concorrência desleal entre aqueles que podem parar de trabalhar e ficar fazendo cursinho, contra pessoas que são adequadas para atuar no Estado, mas têm que dividir o tempo com outras atividades. Aqui eu quero colocar um questionamento bem interessante. Pensa nisso comigo. Tá, ele está falando assim, não, vamos diminuir a decoreba, porque eu diminuo a decoreba, eu mudo o perfil do concurseiro. Vamos pegar concurseiros que não se dedicam tanto a estudar. Mas uma questão analítica, ela vai exigir também preparação. Uma pessoa que fica o dia inteiro, ao invés de decorar, tentando entender questões, tentando interpretar, ela vai ter um nível de interpretação maior, ela vai conseguir responder, ou seja, como que você sai desse beco sem saída? Como que eu quero que um cara passe no concurso, mas eu não quero que ele seja uma pessoa que se dedica a estudar para concurso? Como que eu faço isso? E aqui é muito estranho, você fala assim, não, vamos fazer uma questão mais analítica, porque daí eu consigo pegar pessoas que não estão estudando tanto. A pessoa estuda questões analíticas, ela treina aquilo, treina a interpretação e, portanto, vai ter resultados melhores. Aliás, outro ponto aqui, para resolver questões analíticas, e eu já me deparei muito com isso, às vezes a questão analítica,
Quando eu falo analítica, é uma questão que exige uma interpretação mais aprofundada, tá? Vamos colocar nesses termos mais simples. Você exige que seja um candidato que tenha um nível de interpretação muito grande, ou seja, um candidato que leia, um candidato que consiga entender contextos mais sofisticados. Esse candidato, às vezes, ele é muito mais uma pessoa que tem uma base de estudo grande, que lê muito, que teve um ensino fundamental melhor, ou seja, você continua sendo seletivo no concurso. E digo mais, vou ser assim ousado no que eu vou falar. Você é mais seletivo ainda, porque uma vez eu estava estudando e tive esse pensamento. Assim, eu estava acompanhando o concurseiro e ele era uma pessoa muito simples. E a gente estava fazendo um simulado. E eu sentei com ele e ele não sabia algumas coisas do simulado, de interpretação, não sabia algumas palavras. E daí eu falei, cara, como que eu vou ensinar o cara a interpretar, a ter, assim, bases de palavras? Isso daqui é leitura, isso daqui é um cara que tem um ensino fundamental bom, um ensino médio bom, e ele não tinha. Então, assim, é complicado. O concurso, ele é seletivo, como toda a sociedade, né? A pessoa que tem menos estudo tem mais dificuldade. E como que você vai sair disso, né? Não quero trazer respostas, quero trazer questionamentos pra gente, tá? A pasta pretende fortalecer a periodicidade de concurso para evitar longos períodos sem entrada de novos servidores. E daí ele vai falando sobre o concurso ser um concurso mais inclusivo. E depois ele vai falar aqui de cotas, que não seria o tema do vídeo. Veja, pessoal, é difícil ser um concurso. O concurso pode ser mais analítico? Pode. Mas eu acho que não vai ser 100% assim, sem decoreba. Eu acho isso impossível. Como que você vai ensinar matérias como, por exemplo, legislação de trânsito, que são um monte de regras? Como que você vai ensinar isso sem decoreba? Vai ter um mínimo de decoreba. O que eu acredito é que as bancas vão, com esse incentivo do governo, que não sabe como que vai ser, se vai constar no edital, vão ser mais do estilo da Sebrasp. A Sebrasp, ela tem um estilo, a FGV também tem um estilo, algumas bancas têm um estilo mais analítico, mas não acho que vai mudar totalmente. O que pode mudar é que bancas que sejam mais copia e cola, que sejam mais literais, elas percam espaço e não consigam mais, pelo menos com a União, ter contratos. Então essas bancas vão ser forçadas a mudar. Eu não mudaria a maneira de estudar. Tem gente que está falando, não, vamos estudar pelo Enem. Calma, irmão. Calma, irmão. Não, eu acho que não é o caminho agora. Continue estudando. Há várias questões que são analíticas e vamos aguardar aí como que vai mudar os próximos capítulos, as próximas provas, para verificar se elas realmente vão seguir essa linha do governo ou se é conversa para boi dormir. Beleza? O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários e bora estudar.